Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao 5º episódio do programa Saúde News. Agora vocês sabem que esse é o nosso encontro marcado, né? Todas as terças-feiras, meio-dia, onde eu, doutora Fabiana Cortez e a minha colega e parceira Mariane Garcia, tá? Estamos aqui para fazer desse momento aqui um espaço onde você pode ao mesmo tempo estar nutrindo o seu corpo e também a sua mente, né, Mariane? Com informações muito relevantes aí para promoção da sua saúde, para melhora da sua saúde, dicas de recuperação de doença, prevenção de doenças. Hoje trouxemos um tema bastante relevante, tá? Que é a questão do autocuidado. Estamos percebendo, né, nessa época de pandemia, eu inclusive na minha prática médica, né, que as pessoas hoje elas estão vivendo muito aceleradas, vivendo um momento futuro, que isso caracteriza a ansiedade. E a ansiedade ela traz todos os problemas aí associados ao viver no futuro, de você não estar presente, né? E a gente percebe que nesse período, algumas pessoas elas esqueceram-se do autocuidado, outras perderam o autocuidado e algumas pessoas até nem sabem o que é o autocuidado. Então, por isso que hoje vamos abordar esse tema. E para abordar esse tema, tá? Nada melhor do que trazer a minha amiga, a minha colega de trabalho lá do Espaço Tríade, a psicóloga Liliane Balan. Liliane Balan, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e ela lida muito com essa questão do autocuidado, tá? Então, hoje vamos conversar sobre esse tema de muita relevância aí na sua vida, tá? Que eu gostaria que você, a Mariane, a Liliane, que ao final do programa você refletisse bastante como está o autocuidado na sua vida. Então, nesse momento, nós vamos começar, tá, a conversa com a Liliane. Nós vamos começar perguntando para ela o que é o autocuidado, tá? O que é a definição, como fazer, tá? Então, nesse momento, quero, Liliane, você seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. É um prazer para mim ter uma pessoa, uma profissional realmente com a sua competência, que eu conheço o seu trabalho aqui com a gente, viu? Muito obrigada por essa disponibilidade aqui de trazer informações relevantes para o nosso público, tá? Eu que agradeço, Fabiana, agradeço muito o contato, a parceria, o convite para estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer falar sobre esse tema. Autocuidado está muito presente na minha vida pessoal. De uns anos para cá eu mudei muito meu conceito de autocuidado. Mesmo sendo psicóloga há 13 anos, a gente lida com os nossos próprios desafios, os nossos próprios sabotadores, né? Então, eu mudei muito meu conceito, emagreci, passei por todo um processo de trazer novidades para minha vida. Então, de alguns anos para cá, o foco do meu trabalho tem sido autocuidado, autoestima, com homens e mulheres, mas um foco acaba sendo maior com mulheres também. E tenho percebido, né, que exatamente é isso como você disse. Na pandemia, as pessoas esqueceram de cuidar de si. Né? A gente ficou isolado e de repente só tarefas e tarefas. Multitarefas, né, Liliane? Multitarefas. E vivendo muito na ansiedade, né? Com aquela insegurança, o medo, né? Com certeza. Ou seja, a base virou a insegurança, né? Então, o viver no futuro passou a ser uma constante, né? Com certeza, até porque a gente quer que o futuro chegue logo. Né? Agora a gente quer que essa pandemia acabe, a gente quer voltar a viver naturalmente, então realmente essa ansiedade acabou predominando, né? Mas o que é autocuidado, né? Respondendo a tua pergunta, Fabiana, basicamente é fazer atividades, ter situações que tenham a ver com você, que te deem prazer, né? Que te deem essa sensação de bem-estar, que você consiga se sentir bem consigo mesmo, né? Então a gente tem N maneiras, né, de fazer isso, na verdade, e é individual. Eu gosto de dizer isso, não existe uma regra para autocuidado. O autocuidado, ele precisa ser subjetivo, cada um precisa se conhecer para cuidar de si.
Bom, então respondendo a tua pergunta, Fabiana, o que é autocuidado, né? Autocuidado, na verdade, é algo muito subjetivo, né? Cada pessoa precisa descobrir o seu, mas basicamente é estar em contato consigo mesmo, é fazer atividades que são prazerosas, né? Que dão essa sensação de prazer, de bem-estar, que a gente se sinta de fato cuidado. E não precisa necessariamente ser pelo outro, também pode ser, mas é muito interessante que a gente consiga fazer, né? Por nós mesmos, algumas atividades de bem-estar. Sim, e de que maneira a pessoa que está em casa, ela pode fazer esse autocuidado? Nossa, Mariana, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Essa pergunta, né, porque é amplo, tem várias maneiras, né? Maneiras. Como a Liliane falou, você precisa adequar a você, né? Então, mas a Liliane, ela pode deixar dicas aqui, né, para as pessoas. Claro. É uma das perguntas que eu mais respondo no consultório. Essa é uma das coisas que eu brinco, que eu posso colocar o radinho, colocar o play e deixar rolando, porque é muito básico, né? Mas é importante isso, apesar de ser básico, tem muita gente que não dá essa preferência para si mesmo, né? Então, a Fabiana introduziu falando sobre a mente, corpo e espírito, né? E diversas outras questões, o social, o espiritual, né? O financeiro, a gente tem várias saúdes, né? Então, como que eu posso cuidar um pouquinho de cada uma delas, né? Por exemplo, se eu pensar numa questão emocional, eu posso fazer uma psicoterapia, posso tirar um momento relaxante, um banho relaxante, fazer uma massagem, estar em contato com a natureza, que é algo maravilhoso. Maravilhoso, né? Uma consulta médica, né? Pensando no corpo, dentista, né? Acho que todo esse cuidado. Quando eu penso numa questão espiritual, a gente fala muito hoje da meditação, né? A meditação é algo muito importante. Ter esse momento de silêncio, né? O silenciar, o entrar em contato consigo mesmo. Pode ser uma oração para quem tem alguma religião, esse contato com, né, com um ser divino. A gente pode passar aí pela leitura, pelo autodesenvolvimento, fazendo cursos. Que mais, né? Eu posso aqui. Nossa, tem um monte de coisas, né? Eu posso passar a prática aqui. De atividade física. Atividade física, né? sem lógico, dúvida. Adequada, né, Liliane? A cada pessoa, né? Porque isso não tem uma regra, não é mesmo? Não. Então não tem desculpa para a pessoa não se cuidar. Não tem, Mariana. Tem várias formas. Eu até, falando da atividade física, Fabiana, eu gosto de dizer que a gente precisa encontrar aquilo que a gente gosta. Exatamente. Não existe quem não gosta de atividade física, existe quem não encontrou aquilo que lhe dá prazer, né? Então, de repente, eu gosto de fazer musculação, o outro gosta de fazer pilates, o outro gosta de fazer uma caminhada ao ar livre. Isso é subjetivo. Mas é importante a gente entender o quanto a prática de um exercício físico traz dopamina, serotonina, que são neurotransmissores fundamentais para o nosso bem-estar. Exatamente, e a gente sabe que hoje, por exemplo, né, o primeiro passo para a atividade física começa que seja com uma caminhada, né? Você vai perceber que os efeitos eles são imediatos, né? A atividade física, hoje nós sabemos que imediatamente ela é o primeiro passo para você ter uma melhora, né, na sua saúde global, né? Especialmente na física, que é onde as pessoas sentem mais, não é mesmo? Com certeza. Lembrar que é justamente na saúde física, né, onde as outras dimensões da saúde que eu falei no início, na apresentação, elas de verdade se manifestam. Então, é aí onde as pessoas sentem primeiro, né? E Liliane, eu percebo, né, na minha prática clínica também, a diferença, né, de posicionamentos em relação ao autocuidado dos dois sexos. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é o autocuidado nas mulheres e nos homens, as diferenças também, tá? A gente tem algumas discrepâncias nesse sentido, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Apesar da gente estar vivendo um momento social de transformação, em que os homens podem hoje se cuidar, algo que antigamente, um século atrás, isso era proibido. O homem não podia chorar, o homem não podia nem usar um produto, né, de limpeza mais adequado. Hoje a gente ainda bem, né? A gente vive uma sociedade em que isso não é só permitido, mas que as mulheres também cobram isso dos homens, né? E os próprios homens gostam de fazer esse autocuidado, né? Então, o que eu percebo normalmente, né? Os homens um pouco mais tímidos, um pouco mais travados, mas eles vão normalmente para o exercício físico, eles gostam de cuidar do corpo, né? Eles se acostumaram agora a usar alguns produtos, mas ainda tem alguns que dizem, não, creme hidratante é coisa de mulher, né? Isso. E é uma bobagem, porque é bom para todo mundo estar hidratado, todas as peles merecem. Claro. Hoje a gente está numa moda da barba para os homens, né?
né? Então, esse autocuidado também, essa barba parada, tudo isso é sempre muito interessante, né? Alguns homens a gente já vê cuidando melhor da alimentação, cuidando melhor do corpo físico de uma maneira geral. Sim, e a gente falou bastante do exercício físico, e a alimentação muitas vezes é uma consequência dele, né? Com certeza. Então, a pessoa começa a praticar atividade física, vai sentindo que se come um alimento ou outro, dificulta no momento da academia, né? Então, eles também vão cuidar, aliás, né? Não posso deixar de mencionar uma alimentação saudável e adequada como um super autocuidado. Nossa, fundamental. E eu, como gastroenterologista, falando, isso é fundamental, né? Sim. Quando você dá o primeiro passo para o autocuidado, você geralmente começa a ampliar o seu olhar, né, Liliane? Com certeza. É a percepção que eu tenho em relação às pessoas, em relação a mim mesmo, né? Sim. Então, é a expansão da consciência que você Sim. começa a ter. Você começa a notar melhoras muito rápidas, especialmente na sua saúde física, né, e no seu bem-estar, né? Sim. Falando um pouco das diferenças também, né, entre os dois sexos, é muito legal a gente perceber o quanto os homens, muitas vezes, eles dão prioridade para o social, né? Então, o homem muitas vezes está no trabalho, algum amigo fala, vamos tomar uma cerveja e vamos, Isso, né? verdade. E esse ambiente social também é muito importante. Lógico. A mulher sempre fica, pera lá, deixa eu ver que compromisso eu tenho depois, quem que vai buscar meu filho? Isso. Então, é uma coisa que, não que a gente não faça, né? As mulheres também fazem isso hoje, mas eu sinto que os homens, eles conseguem abrir mão de outras coisas com mais facilidade para estar naquele momento, né? Curtindo o momento com os amigos, não que todos os homens façam isso, né? Os homens têm alguns hobbies mais programados, eles gostam da aula de violão, por exemplo, ou do futebol, né? Eles têm algumas coisas que, claro, durante a pandemia um pouco de tudo isso mudou, né? E as mulheres, elas precisam ser mais planejadas para fazer algumas coisas, então esse autocuidado precisa ser aquela massagem que a gente vai agendar com uma semana de antecedência, tem que ter a programação, né? Em tal mês do ano eu vou no médico, faço meu check-up, tal mês eu vou no dentista, e o homem vai sentindo a necessidade e vai fazendo. Então, as mulheres encontram mais dificuldade para realizar o autocuidado do que os homens. É muito interessante isso, eu falo que é um pouco ambíguo, Mariane, porque ao mesmo tempo que acontece isso, também tem a questão, os homens, eu acho que eles são mais imediatistas, né? Deu vontade, eles fazem, mas eles têm algumas travas, tem muitas coisas que eles não fazem. Em compensação, as mulheres querem fazer muitas coisas, né? E às vezes se travam por isso, né? Então a gente quer, né, sair com as amigas, fazer massagem, fazer a unha, cuidar do cabelo, fazer aquela hidratação, a gente quer fazer a meditação e se cobra por tudo isso, né? O que acaba entrando nessa questão das dificuldades de fato. A gente quer muita coisa. Os homens são mais simplistas, né? Fazem algumas atividades selecionadas, vamos dizer assim, né? Mas eles acabam se olhando e se cuidando também. Sim, né? E eu acho também, né, Liliane, a minha percepção também é que isso vem muito com a questão do que que vem de crença junto com a questão dos papéis, né, dentro da sociedade também, né, é o que a gente costuma perceber, né, por isso que os homens, vamos dizer assim, eles acabam tendo essa maior liberdade para tomar uma decisão mais rápida. Não, nós vamos planejando já hoje mesmo, daqui uma horinha tá saindo e fazendo, né. Esse é um dos maiores conflitos femininos, né? A mulher sempre se coloca nesse sentido. Não, eu quero fazer, eu preciso fazer, eu entendo a importância, mas é isso. Quem vai buscar meu filho na escola? Com quem eu posso deixá-lo? Porque realmente o que você disse é muita verdade, né? É um papel social e os homens acabam tendo esse privilégio, talvez, posso dizer assim, ainda em função da condição social, né? A gente ainda vive essa cultura que é predominantemente machista, apesar de a gente ter esse movimento feminista muito importante hoje na sociedade, mas predominantemente é. Então, o que eu vejo muito no consultório? As mulheres com culpa de se cuidar, né? Elas fazem, mas elas fazem com culpa. Com culpa. Né? Então, eu preciso, ela quase implora pro marido, né? Por favor, eu preciso cortar o cabelo, fica com a criança um pouco para eu poder fazer esse movimento, né? Quando o homem, né? É a mulher que mesmo busca, a mulher que se organiza, então ele acaba tendo de fato essa prioridade, né? Não é bom, ruim, certo ou errado, é o nosso momento social, né? Eu não falo isso com julgamento ou com crítica, nem para as mulheres e nem para os homens. É a transição. É o que nós estamos vendo, né? No dia a dia. Sem dúvida.
E puxando esse gancho, quais são as dificuldades que as pessoas encontram para fazer esse autocuidado? Ai, são muitas, Mariane. São muitas, porque a gente põe muita expectativa, né? A gente põe muita expectativa na nossa vida. Como a Fabiana falou, a gente vive lá um momento anterior, então a gente acaba se perdendo um pouco no que é importante, né? O que realmente é importante para mim? Como eu realmente me sinto cuidada, né? Então, uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar, né, são os sabotadores. A gente coloca, né, internos e externos, né? A gente coloca meta, a gente, não, eu vou fazer esse movimento, mas qualquer coisinha, né, eu fujo, eu não consigo, eu não cumpro. Isso acontece com muita frequência. E a gente também tem os sabotadores externos, né? Tem pessoas que convivem com a gente, sejam no nosso âmbito familiar, profissional, que acabam sabotando o nosso processo de autocuidado. Isso é algo muito complicado e eu gosto, é muito importante esclarecer, eu gosto de dizer para as pessoas que isso não é proposital, né? As pessoas não nos sabotam porque elas são maldosas, porque elas são psicopatas ou qualquer coisa desse gênero, né? É porque existe uma condição ainda social de que isso não é algo completamente natural. Como eu falei, a gente está numa sociedade de transição. Então, os homens não valorizam, por exemplo, algumas coisas que as mulheres valorizam, né? Então, esse nosso momento de fazer a unha, que é super importante pra gente, pra nossa autoestima, é algo que pra eles tanto faz como tanto fez. Mal é mal, eles lixam a unha, né? Essa é a verdade. E muitas vezes a esposa que tem que dizer, ou a mãe às vezes fala, menino, corta essa unha, tá demais, né? Então é um movimento que pra gente é super importante, mas que muitas mulheres deixam, né, de fazer, às vezes não tem um horário fixo no salão, às vezes deixam pra fazer em casa e vão se perdendo nesse movimento, né? Muitas vezes até no consultório eu gosto muito de fazer, normalmente tô com a unha pintada, muitas vezes as mulheres falam, ai, você conseguiu ir no salão essa semana? Olha aqui minha unha, eu não fiz, né? Então são momentos que a gente precisa realmente se impor, porque o sabotador não faz isso por maldade, ele faz isso porque não é importante para ele, né? E pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser o filho, né? Eles não conseguem entender muitas vezes que isso para mim é importante, né? E então, deixa de ir no salão essa semana, ou então, mas você vai meditar de novo? E você só fica lendo, eu escuto muito isso, né? Você só fica lendo, fica aqui com a gente vendo TV, né? Então, é isso. De repente, pro marido, assistir TV é o fundamental, é o que ele gosta. E a esposa gosta de ler livro. Aí eu gosto de falar subjetividade, cada um pode ter o seu momento. Isso é muito importante. Por que a família tem que estar sempre grudada o tempo todo, né? Tem mães que fazem isso, né? Às vezes as pessoas, adolescentes ou os mais velhos, né? As mães, fica aqui comigo, você passou o dia na escola, ou você passou o dia estudando, fica aqui comigo, mas calma, né? A gente estava produzindo, a gente estava fazendo outras coisas. Esse é o momento de descansar, de se autocuidar, de fazer alguma coisa que seja realmente importante. Uma das coisas também, a gente já mencionou aqui na conversa, mas é a culpa. Então, o que esse sabotador faz? Esse sabotador externo ou esse sabotador interno? Ele diz, mas você vai deixar de ficar com seu filho para fazer o cabelo essa semana? O interno muitas vezes fala isso, né? Nossa, mas eu trabalhei tanto a semana inteira, como é que eu vou deixar? E não, a gente não vai deixar, né? Mas o que é fundamental entender, quando a gente tá bem com a gente mesmo, né? Quando o bem-estar tá no up, eu falo, a gente é uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor e os homens também, maridos melhores, profissionais melhores, né? Quanto mais bem-estar se tem, melhor as pessoas estão e melhor elas praticam os seus papéis da vida. Sem dúvida, né? Na verdade, quanto melhor você tá, você consegue de fato puxar a sua melhor versão. Com certeza. Né? Que eu acho que hoje é um desafio pra gente, né? Dentro aí do estar presente, buscar estar presente, mas também ser a sua melhor versão no momento presente, né? Com certeza, com certeza. Essa é uma das dificuldades também, né? A gente conseguir estar presente no momento presente. A gente fala muito hoje de meditação, de prática de mindfulness, né? Que é ainda algo que está sendo... começando, né? Começando a chegar, sendo alastrado aí, né, na sociedade, que é a prática da atenção plena. É o estar presente, treinar o cérebro, treinar a atenção para estar presente no momento presente. De repente eu tô aqui dando essa entrevista pensando que eu não posso atrasar porque eu tenho horário no consultório. Não, se eu estou aqui, eu estou aqui. E faço isso da melhor maneira possível. Até porque quando a gente não faz da melhor maneira possível, a gente tem que repetir. A gente faz de novo, a gente erra, né? Então vamos estar presentes e fazer aquilo no momento presente, né? Quantas mães ficam em casa com os filhos,
né? E se culpando porque, eu queria tanto terminar aquele curso que eu comprei e não terminei. Não consigo terminar, mas tá ali né? com a criança, aí briga com a criança, e aí fica irritado porque passa aquilo que tá acontecendo aqui dentro da gente pra criança, né? Então, esse é um movimento importante, né? Eu dou um espaço para cada coisa na minha vida. Eu faço cada movimento importante. Eu estou presente em cada momento que eu pratico na minha vida, e aí sim as coisas são mais intensas. Eu me torno essa pessoa melhor. Sem dúvida, né? Inclusive, Liliane, isso que você tá falando tem muito a ver com a autogestão do tempo, né? Do nosso tempo, né? Inclusive, a gente percebe que isso na pandemia, por conta de toda a mudança aí que aconteceu, inclusive do ritmo de trabalho, do ritmo de escola das crianças, a gente percebe que muitas dificuldades para o autocuidado foram encontradas nesse período da pandemia. Então, eu acho muito importante perguntar para você, Liliane, qual foi a sua percepção na pandemia? O que aconteceu com a questão do autocuidado agora, né? A pandemia escancarou os nossos problemas, né? Eu gosto de pensar isso. As coisas estavam guardadinhas dentro da gente e a pandemia escancarou isso. O lado sombra, né, Liliane? O lado sombra. As sombras apareceram, né? E é difícil lidar com sombra, né, Liliane? É muito difícil. A gente não quer enxergar, a gente não quer reconhecer e tudo ficou muito intenso na pandemia, né? Então, num primeiro momento, todo mundo dentro de casa, prisão em casa, né? As pessoas não se sentiram acolhidas dentro da própria casa. Elas se sentiram prisioneiras do próprio lar. Então o trabalho agora é em casa, o autocuidado agora é em casa, a escola agora é em casa, né? Isso foi um super desafio, né? Quantas crenças foram quebradas, né? É fundamental a gente pensar a respeito disso. Então, num primeiro momento, o autocuidado ficou zero para a grande maioria das pessoas. Era o básico, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar mais ou menos com o que dava, até porque mercado a gente iFood, né? pedia porque iFood. Aumentou muito, né, na pandemia. Pediu iFood, né? Era difícil no mercado. Eu fiquei atendendo online no início da pandemia e muitos dos pacientes me relatavam isso. Liliane, não dá para comprar fruta, eu não posso nem me alimentar bem, porque a gente tem que pedir, né, pelo iFood ou o mercado entrega e aquilo não é de qualidade muitas vezes. Eu gosto de escolher, né? Então, olha quantas coisas mudaram nesse processo. Hoje a gente já está numa situação melhor da pandemia, ainda bem, já dá para ir no mercado, já dá para sair um pouco, que continue assim. Sem dúvida, uma adaptação aí, né? Nos adaptamos, né? Mas aí realmente a coisa melhorou, né? Vamos dizer, então estamos retomando aí algumas coisas, né? Mas ficamos um longo tempo. Longo tempo. E algumas pessoas conseguiram. Eu assisti uma vez uma entrevista do Jairo Bauer, naquele famoso psiquiatra, e ele disse que a pandemia fez com quem já era bom, já cuidava de si melhorar, e aquela pessoa que não cuidava de si, que não era boa, essa pessoa piorou, né? Então a gente viveu os extremos. Então quem era acostumado a fazer um exercício físico, uma alimentação saudável, começou a cozinhar, que foi um movimento muito legal, legal. Que a gente viu de muitas pessoas começarem a cozinhar, despertarem o interesse por alimentação saudável, bombou conteúdo na internet, muita nutricionista dando coisas boas pra gente, muitos receitas, médicos, inclusive funcionais, né? Isso foi muito bom. Muito legal, muito conteúdo gratuito de autodesenvolvimento e também os pagos, claro. Então, muita coisa aconteceu que favoreceu, né? Ali no meio da pandemia, as pessoas começarem a voltar a olhar para elas. Então, isso foi muito bom. E a gente aprendeu uma outra dinâmica, uma outra maneira de autocuidado. Então, não necessariamente eu preciso pagar. Isso eu acho muito importante, né? Muitas mulheres aprenderam a fazer a unha em casa. Muito bom você tá ressaltando isso, né, Liliane? Muito exercício físico em casa. Eu mesma eu moro num apartamento de 79 metros quadrados. Eu fazia na sala, que é muito pequena. Você deu um jeito. Alongamento, uma corrida no lugar, alguma coisa a gente consegue fazer, né? Então era muito o que eu dizia para os meus pacientes, mas eu não posso ir na academia, mas traz a academia para dentro da sua casa. Academia, o seu corpo é a sua academia, porque só o peso do nosso corpo já acaba sendo suficiente. Exatamente. Então, utilizar a escada, por exemplo, do prédio, né? Utiliza a escada para fazer atividade física, por exemplo, né? Os hobbies, né? Surgiram os hobbies também. Planta, né, gente? Quem que não começou
só a cuidar de planta na pandemia. Eu comecei a cultivar suculentas para o consultório. Nossa, maravilha, né? E muita uma delícia, gente, né? Cuidar de planta, né? Adoro Teve também. o lado bom, então, Teve. Né? Eu acredito que sim, Mariana. Eu gosto de pensar dessa maneira, assim, eu nunca enxergo alguma coisa na vida como algo 100% negativo. Com certeza. Tudo aquilo que acontece, que aparentemente é negativo, traz um grande aprendizado pra gente, né? Então, não dá pra gente olhar pra tudo isso e falar, nossa, foi tempo perdido. Eu não consigo pensar dessa maneira. Escutei muito isso, muito. São 2 anos jogados no lixo, são 2 anos perdidos, não são, né? Quem quis crescer também não acho. Né? Quem quis crescer, quem quis se desenvolver nessa pandemia teve oportunidade para isso. Perfeito. Porque a gente não precisa pagar muitas coisas. Muita gente ficou desempregada, a gente não pode desvalorizar isso. Certeza. Muita gente ficou desempregada, muita gente, muitos casais se separaram, muitas famílias se perderam no meio desse processo, a gente sabe disso, mas tudo isso, né, trouxe também a oportunidade das pessoas se ressignificarem, se reconhecerem, estruturarem a sua vida de novo. Ganharam tempo também. Sim. Que é uma coisa importantíssima e que muita gente não tinha pra nada. Só o tempo de deslocamento do trabalho pra casa, você tá ali na tua casa, fecha o computador, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que antes você não fazia. Você não fazia. Né? E agora o que eu tenho percebido no movimento de retorno, né? As pessoas estão perdidas de novo. Então eu aprendi a fazer tudo em casa, agora eu tenho que voltar pro escritório, o que eu faço? Né? Sim. Né? E agora, aquele tempo que eu fazia ali na academia do prédio, que de repente abriu, não dá mais tempo porque é o tempo de trânsito, eu trabalho lá em São Paulo, volto para Indaiatuba, como é que é isso, né? Então, todo esse movimento, então, de novo, ressignificando. Vamos começar de novo, vamos startar. A importância do autocuidado a gente conseguiu colocar, né? Eu acho que a gente teve muito material sobre isso na internet, muitas pessoas falando a respeito. Muitas pessoas falando, realmente. Então, conteúdos bons, pessoal. Né? Muito bons. E não dá para dar desculpa, né? A gente aprendeu a fazer isso. Agora, como você mesma disse, né, Fabiana, a gente só precisa aprender a gerenciar o tempo. É fazer essa gestão do tempo para que as prioridades voltem. E aí, queria aproveitar para entrar nesse assunto do tempo e dizer para vocês qual que é um dos sabotadores principais hoje em dia, né? A gente fez tudo pelo celular, a gente fez tudo pelo computador, né? E aí, termino de trabalhar, pego já o Instagram, o Facebook, o YouTube, muito e ali bem colocado. As pessoas ficam muito tempo fazendo isso, né? Então eu falo, não tem tempo para fazer atividade física. Quanto tempo por dia você passa nas redes sociais? Que é super importante, a gente pode fazer esse movimento também. É um tipo de conexão com as pessoas, a gente fica sabendo como é que as pessoas que a gente gosta estão, o que está acontecendo. Muitas vezes eu olho ali e falo, nossa, quanto tempo eu não falo com essa pessoa. Lembro de mandar uma mensagem, de ligar, de agendar alguma coisa. Então é importante, mas a gente tem que se organizar. É a questão da organização do tempo. Com certeza. Precisa gerenciar essa questão do tempo, limite, né? Com certeza. Agora esse foi um outro grande desafio, né? Cada um também gerir o seu tempo, né? Sim. Isso é muito importante. E eu acho que a gente ainda está transitando por esse processo. Também eu não vejo que a maior parte das pessoas já consegue fazer isso. Não, também a maioria ainda não consegue. Sim. Ainda tem essa dificuldade mesmo de gerenciar o próprio tempo, de se organizar e de estabelecer prioridades. Essa coisa da prioridade é fundamental. O que é mais importante para mim? Aí eu escuto algumas pessoas me dizendo, mas eu não posso me escolher ao invés de escolher a minha mãe ou o meu filho. Perfeito. Não, a gente pode. Aliás, não só a gente pode, como a gente deve. É isso que eu ia falar. Eu acho que, pessoal, nós precisamos pensar sobre isso. A gente deve ser a nossa prioridade, né? Isso é um compromisso seu com você mesmo. É a história do avião. Primeiro eu ponho a máscara de oxigênio em mim, depois eu ponho na pessoa que está do meu lado. Porque se essa pessoa é frágil e não consegue se cuidar sozinha, ela precisa que eu esteja bem para poder ajudá-la. Então a nossa realidade no dia a dia é assim também. Se eu tenho filhos, se eu tenho pais que precisam do meu apoio, eu preciso estar bem para que essas pessoas também estejam. Senão a gente se perde no meio desse caminho, não cuida nem da gente nem do outro. Sem dúvida. Então, eu acho que é super importante isso. Então, sim, eu preciso me priorizar. Eu gosto muito da rotina matutina, né? Às vezes acordar um pouquinho mais cedo. Um dos livros que eu li durante a pandemia que me ajudou muito, né, foi o Milagre da Manhã, best-seller. Isso, best-seller. Eu falo muito isso para as pessoas, Liliane. A gente chama isso de rotina matinal positiva, né? Você precisa estabelecer isso na sua vida, então é necessário. Calcule aí
aí acordar pelo menos, né, Liliane, uma meia hora mais cedo, né, do que o seu horário de saída de casa, de início de trabalho, não é mesmo? No livro ele sugere acordar às 5 da manhã. Não sei se vocês já leram, mas sim. Para muitas pessoas é difícil acordar às 5 da manhã, às vezes porque tem uma rotina que vai até um pouco mais tarde, tudo bem. Mas como você disse, meia hora mais cedo, né, eu já consigo... Né, para flexibilizar, não precisa ser às 5 da manhã, mas coloca meia hora mais cedo, né, se encontra. Esse é o melhor momento do encontro de você com você mesmo. Com certeza. Né? Com certeza. A gente tem mais tempo, porque começar o dia corrido é muito difícil. É isso que a maior parte das famílias fazem. Sim. Que dicas você pode dar, então, para quem está em casa, para colocar na sua rotina, né, o autocuidado aí? Primeiro, gerenciamento do tempo, né? Fazer essa organização de fato. Eu gosto dessa dica principal, acordar um pouquinho mais cedo, mais disposto, a gente pensa melhor, né? Faz um café da manhã com mais saúde, com mais tranquilidade, a harmonia da casa muda, né? Porque senão é sempre correndo, estamos atrasado, e isso já acaba com o dia. Né? Muito bem lembrado, isso é muito importante, muito importante. E começar aos poucos, né? Não adianta a gente também querer, então agora eu vou fazer meu planejamento, pego o meu caderno e anoto, eu vou fazer isso. Não adianta, a gente não vai conseguir colocar em prática e a gente gera frustração, que é um dos maiores inimigos do autocuidado. Toda vez que eu me sinto frustrada, eu aumento a minha ansiedade, né? E aumentando a ansiedade, eu vou comer pior, eu vou faltar na academia, eu vou deixar de dar importância para aquilo, eu não tenho concentração para ler um livro, né? Então toda vez que eu me sinto frustrado, pior. A gente tem que tomar cuidado com esse looping do hábito negativo, né? No final das contas. Então gerenciar essa culpa, perceber que é importante. Para isso, eu até sugiro para muitas pessoas entrarem em processos de autoconhecimento. Fazer uma psicoterapia para conseguir se organizar. Fundamental. Hoje a gente tem muito conteúdo sobre autoestima, sobre autocuidado na internet, tem cursos, né? Tem terapeutas específicos hoje, né? De autocuidado, de autoestima. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de parar um pouco e olhar para si, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu tenho que ser a pessoa mais importante. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. E você tem que ser a pessoa mais importante da sua. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante vocês pararem para refletir, né? Qual está sendo o seu lugar? Né, na sua prioridade, não é mesmo, Liliane? E olha que coisa básica, né, gente? Se cada um for prioridade na sua própria vida, tudo fica resolvido, né? O problema que a gente tem hoje na sociedade é que eu gero no outro a minha expectativa. Então, o outro tem que corresponder àquilo que eu quero. Se eu faço por mim aquilo que eu quero, se a Fabiana faz por ela aquilo que ela quer, se a Mariane faz por ela aquilo que ela quer, não gera expectativa sobre o outro, né? É muito difícil, tá? Eu tô falando de uma maneira simplista, não é tão simples assim colocar isso em prática, porque na maioria dos relacionamentos familiares, né, o que pega mais é o familiar. No profissional, muitas vezes a gente consegue se organizar, as pessoas entendem esse processo, mas a maioria das famílias, um sempre está se desenvolvendo mais do que o outro, né? Seja pai, mãe, marido, esposa, tanto faz quais são os papéis. Começa por um e o outro segue normalmente, né? Então tem lá, a maioria das vezes é a esposa, né? A mulher é a filha, né? Que vai se desenvolvendo e os outros cobram. Os outros cobram, né? Então eu vou um pouquinho e me puxa de volta, eu vou um pouquinho e sinto que me puxam de volta. E na maioria das vezes é isso, porque são as nossas crenças, né? A gente chama de crenças limitantes, as nossas crenças que fazem com que a gente olhe para o outro e se sinta cobrado. Não necessariamente o outro nos cobra. Isso é fundamental. Então, conseguir gerenciar essa culpa, entender quais são as crenças, é um processo de autoconhecimento. Muito, aliás, profundo, né? Muito, muito. E muitas vezes a gente leva tempo lá nos consultórios de psicologia para conseguir chegar nesse ponto. É o encarar a sombra, né? Encarar a sombra dói, isso sem dúvida nenhuma. E Liliane, eu gostaria que você falasse para o pessoal, que eu achei muito interessante a iniciativa que você vai ter agora, né, em março, de estar fazendo o Dia do Eu. Gente, olha que fantástica essa iniciativa, o Dia do Eu, né, encontro de você com você mesmo. Conta
pro pessoal, Liliane, muita gente deve estar precisando disso, né? Aliás, quem não tá precisando disso, né? De um tempo só pra você. Mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu falo que até eu, né? Exatamente Sim, por isso eu tô fazendo. É um dia pra mim também, né? Eu vou ajudar outras pessoas, mas certamente é um dia pra mim também, né? O Dia do Eu é um projeto que eu tenho muito antigo, ele tá na minha cabeça faz muito tempo, mas eu não tinha ainda um espaço físico adequado para poder desenvolvê-lo. E agora com o espaço Tríade, né? Eu finalizei faz mais ou menos uns 2 meses a reforma do espaço de eventos ali do espaço Tríade, e lá a gente tem um espaço mais amplo que comporta, né, algumas pessoas para fazer algumas atividades. Então, ali eu vou desenvolver no dia 19 de março o Dia do Eu, né? O que é esse dia? Por enquanto, nesse primeiro momento, vai ser um evento só para mulheres, porque como o autocuidado é muito diferente para homens e mulheres, eu pensei que nesse momento misturar, a gente poderia criar mais dificuldades. Imagina se maridos e mulheres vão juntos no evento. A gente pode acabar criando um pouco mais de dificuldade. Então vamos sensibilizar um público, depois a gente sensibiliza o outro. Né? Então nesse primeiro momento só com mulheres, um dia de relaxamento, de autoconhecimento, de autoconstrução, eu falo, né? De parar e perceber um pouco como é que a gente vai fazer isso, né? Vai desde a recepção, né? Então, não vou dar muito spoiler, senão eu conto tudo que vai acontecer no evento. Tira a surpresa, né? Mas desde a recepção, o antes, os recados que vão antes para a pessoa já ir se cuidando, já chegar nesse clima que é muito importante. E ali no dia a gente vai ter atividade de relaxamento, de meditação, de autoconhecimento, de alongamento, algumas atividades realmente para parar, para estar presente no momento presente. Vou trabalhar algumas técnicas de meditação para que as pessoas consigam entender o que é essa ferramenta, porque é um preconceito, né? Muita gente fala, não consigo meditar não é para mim. Imagina, eu paro, fico ali 2 minutos parada, já tô pensando nos boletos. Isso é muito comum da gente ouvir, muito. Né? E todo mundo começa assim, né? Normal, eu não sou especialista em meditação, eu vou falar daquela meditação que eu pratico na minha vida, que é muito importante. Isso, né? É muito importante, né? O que deu certo, deu certo para você. Cada um tem o seu jeito, né? De se encontrar, de meditar, né? O importante é passar para a pessoa como deu certo para mim. Porque todo mundo tem que pensar mesmo em conta, boleto, no que você precisa fazer, né? Normal. Uma das coisas que eu sinto e um dos motivos de fazer o evento foi exatamente esse. As pessoas têm muita dificuldade de deixar o externo para olhar para si. Então, nesse momento da meditação, da leitura, começam a vir os problemas. E os problemas sempre vão existir. A gente sempre vai ter que lidar com eles. Não existe a possibilidade de não tê-los. Então, deixar um pouquinho de lado e pensar em mim vai me reforçar, né, vai me motivar, inclusive, a conseguir resolvê-los, tá? Então, esse evento vem para isso. Como é que eu aplico esse autocuidado no meu dia a dia, né? É essa a proposta. Eu não vou ensinar, porque isso é subjetivo, como eu expliquei, mas a gente vai desenvolver algumas técnicas e ferramentas para que cada mulher que esteja ali nesse dia consiga perceber o que vale para si, né? Vou lidar com muita atividade prática, experiências de fato, para que elas possam executar esse momento na vida e consigam levar para a rotina, que é o mais importante. Nossa, excelente iniciativa, né? E nós vamos deixar sim para vocês o contato, tá? O telefone de contato para quem se interessar, tá? E o papo tá maravilhoso, Liliane. Esse assunto a gente sabe, né? Que rende aí dias de conversa, né? Mas nós vamos agora partir para o encerramento, né? Eu quero te agradecer, a Mariane, em nome da Indy News. Nós queremos muito te agradecer sua presença, sua disponibilidade de tempo para trazer essas informações tão importantes aqui para os nossos telespectadores, para os internautas, tá? E quero que você deixe a sua palavra final, sua mensagem final para as pessoas aqui também, tá? Perfeito. Eu agradeço muito mesmo esse papo com vocês, ele é muito construtivo. Eu adoro levar experiência e conhecimento para as pessoas. Já está convidada para voltar, né? Nossa, com certeza. Né? Quantas coisas que nós podemos, né? Conversar a respeito, né? Com certeza. Agradeço muito então esse contato, toda a equipe da Indy News, e para vocês aí que estão assistindo, fica o convite para participar do Dia do Eu e também para aprender a se cuidar no dia a dia. Lembrando que a gente não precisa pagar para isso, a gente pode executar algumas coisas, né? E que se a gente precisar pagar, que a gente consiga estabelecer as prioridades, se organizar no orçamento para que tudo cabe, porque tudo cabe na vida, né? Desde que a gente planeje e priorize, tudo cabe, né? E fica o convite também para conhecer o Espaço Tríade e toda a nossa equipe lá de profissionais maravilhosos. É isso mesmo.
Pessoal, então eu, a minha parceira, a Mariane, nós queremos então agradecer, tá, esses momentos que vocês estiveram aqui com a gente na sua hora de almoço, tá bom? Aí agradecemos a vocês por podermos ser contribuição mais uma vez, né? E eu e a Mariane, então encontramos vocês no próximo episódio, sexto episódio. Próxima terça, nesse mesmo horário, né, Mariane? Sim. Encontro marcado, pessoal. Muito Gratidão. obrigada. Né, um bom resto de dia a todos. Gratidão.